Bem-vindos à Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Hoje viemos conversar com Alain Souza, que é empreendedor e facilitador de processos de mudança. E hoje o Alain vai falar connosco e vai nos explicar um bocadinho sobre o que é o elogio e como é que este elogio muitas vezes pode criar uma desconexão entre as pessoas. Assim, Alain? Sim, isto para quem ouve assim a primeira reação pode achar os elogios, cria desconexão. Sim, há uns anos atrás, quando eu tomei contacto com esta perspectiva que a comunicação não violenta traz, fez-me sentido. Porquê que na comunicação não violenta o elogio acaba por ser violento, neste sentido que cria desconexão? Porque quando eu estou a elogiar, eu estou a fechar alguém numa caixinha, não é? Que se eu disser, és muito boa pessoa, eu estou-te a fechar nesta caixa e tu tens esta percepção de ti, não é? És boa pessoa. E como és um ser humano como eu, que temos necessidades de reconhecimento e sermos validados e sermos reconhecidos por aquilo que estamos a fazer, queremos isso do outro, não é? Queremos esse reconhecimento do outro. Então vou-me fechar nisso e vou fazer tudo para receber esse reconhecimento. Então eu quero ser a boa pessoa sempre. E a verdade, a violência está um bocadinho aí. É que nós sabemos que não somos sempre a boa pessoa. Não somos sempre a pessoa inteligente, ou somos sempre inteligentes. Às vezes somos inteligentes numas coisas, outras vezes não. Portanto, aí ficamos fechados e a violência está um pouco aí. Isso cria desconexão comigo, porque eu fico fechado nesta percepção de mim que é limitada. Ok? A violência está aí, essa separação, essa desconexão está aí. E como é que então nós conseguiríamos ressaltar algo que alguém faz de positivo? Ok, sim, isso sim, claro que a comunicação não violenta dá uma outra perspectiva e claro que pode fazer realçar isso, mas imagina que eu fazia de outra forma. Em substituição, digamos, de uma linguagem de és muito boa pessoa, imagina se eu dissesse assim: Vera, quando te vi ontem a atravessar aquela senhora de idade a rua, fiquei muito contente porque gosto de ver a interação entre as pessoas. Obrigado pelo teu gesto. Ok? Se eu te perguntasse como é que tu te sentes com este tipo de comunicação, se calhar dizias, não sei bem, mas parece certo, não é? Parece que faz aqui algum sentido. Há aqui mais alguns ingredientes que eu trouxe. Houve aqui um lugar em que eu falei um bocadinho da minha experiência em relação a ti, em que eu trouxe também isso, em que eu falei do meu sentimento, em que houve contexto, e se calhar tu também recebeste isto de uma forma diferente. Ou seja, podemos elogiar de outra forma. E isto não cria esta separação que estávamos a falar. É muito curioso, falando um bocadinho nas crianças, nós temos muito esta necessidade de castigar, ou fomos educados dessa forma, o castigar ou então elogiar, pois, por outro lado. É verdade. E se fosse possível fazer de outra forma? Conta-nos sobre isso. A comunicação não violenta, a comunicação autêntica ensina-nos essa outra forma. Nós não precisamos usar isso na nossa linguagem, nós não precisamos usar o julgamento, não precisamos usar o castigo, não precisamos usar o elogio, não precisamos jogar a crítica, não precisamos usar a comparação. Podemos fazer de outra forma. Podemos aprender uma linguagem que fala dos nossos sentimentos e fala das nossas necessidades. E vamos trazer isso para as nossas interações. E não a crítica que bloqueia a nossa interação. A qualidade daquilo que nós queremos. Não é? Como é que nós queremos, na verdade? Queremos conexão, queremos ter entendimento com as pessoas. Mas muitas vezes na nossa linguagem nós estamos habituados a fazer julgamentos que não estão a fazer isso, que estão a bloquear, não é? E como é que nós então conseguimos passar desse estado, daquilo que nos foi uma aprendizagem de anos, sim, para uma nova nossa idade pelo menos, não é? Sim, para uma nova estrutura e uma nova interação, como tu falas, é um processo longo. É um processo que requer alguma prática, mas ele é possível, e a comunicação não violenta que foi trazida pelo Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo norte-americano, ele tem isso, fez um trabalho fantástico, quase 40 anos, mais de 40 anos, que ele nos ensina de forma específica de nós conseguimos fazer isso, usando um processo, que é um processo de 4 passos, onde nós podemos começar a aprender uma nova forma, literalmente, abrimos um novo paradigma de comunicação,
que nos ensina uma forma de criarmos a conexão e de criarmos a ligação que nós, na verdade, todos queremos. E é possível, com prática. Então, quais seriam esses passos que tu falavas? Então, assim, de uma forma muito geral, obviamente que isto tem muito mais nuances e muito mais complexo do que isso, mas de uma forma geral, o processo tem 4 passos e o primeiro passo tem a ver com a observação. Portanto, como é que eu observo a minha realidade de forma factual? Parece fácil, mas não é assim tão simples. Como é que eu aprendo a olhar para a minha realidade e observo e não começo a interpretar? Okay? Essa é uma dimensão. A outra dimensão é trazer esta dimensão de começarmos a fazer as pazes com o mundo sentimental das nossas emoções e começar a falar mais disso que está a acontecer dentro de nós. O que é que nós estamos a sentir? Começar a dar nomes a isso, começar a expressar isso, começar a ouvir isso do outro e a escutar isso do outro. A outra dimensão tem a ver em aprofundar e usar a informação do sentimento e de perceber o que é que está realmente por baixo daquilo que eu estou a sentir no momento. Se eu estiver a sentir gratidão agora, qual é a necessidade não satisfeita ou satisfeita que está por trás deste sentimento de gratidão? Então eu se calhar percebo que eu tenho necessidades satisfeitas de harmonia, de paz, de segurança satisfeitas, não é? E é conseguir perceber que há estas necessidades. Nós somos seres que temos necessidades, não é? Que precisamos de todas estas coisas de amor, de harmonia, de justiça, não é? É começar a trazer este tipo de linguagem, que é uma linguagem que não separa, não é? Não é discutível, nós não vamos discutir. Todos nós precisamos de amor, certo? Todos nós precisamos de justiça, não é? É trazer esta linguagem de necessidades. E ela muda muito o nosso filtro. Muda como nós interagimos com as pessoas, muda como nós vemos o mundo. Para mim, pelo menos foi assim. Ok, nesta troca que tu falas, na sociedade que vivemos atualmente, de confusão, de agitação, é preciso criar aí um momento em que de conexão, se calhar, interior ou de paz interior, para que consigas fazer esse distanciamento e essa análise. Sim. Porque aquilo que tu falavas durante o teu workshop, que é estar no modo automático, tu tens que sair daí. Sim. Na verdade, se nós formos analisar, muita da nossa comunicação opera num modo completamente automático e tem muito julgamento lá. Por isso mesmo, porque também está num processo muito automático. Por isso, este processo de comunicação autêntica ou não violenta, pressupõe que nós temos de ter uma ligação muito mais forte a nós mesmos. Não é? Porque eu, para já começa, para ter mais consciência daquilo que estou a sentir, não é? Eu tenho que criar algum espaço para realmente perceber aquilo que eu estou a sentir. Não é? O que é que eu estou a sentir agora? Eu tenho que criar algum, nem que seja 3 ou 4 segundos, para pôr atenção aí. Portanto, pressupõe que eu tenho que operar num lugar menos automático, mais consciente. Portanto, tudo o que tem a ver com práticas de presença, de mindfulness, que agora se fala bastante, elas são fundamentais para eu conseguir trazer isto para a minha vida, este tipo de comunicação, de uma forma muito mais consistente e mais regular. Como é que tu vês a comunicação em si? Porque muitas vezes temos a imagem de comunicação do processo e um pouco por cima do que realmente poderá ser e da importância que tem e que eu considero, dessa forma, pelo menos, a comunicação. Ou seja, a comunicação não é só um processo comunicativo, é também um sentir, uma necessidade, como tu falavas, não é? Sim, sim. Claro. Não é? É para mim muito difícil dissociar numa situação qualquer de interação humana de nós conseguimos separar completamente a parte do sentir. Ela está sempre lá, não é? Nós, em qualquer experiência, emerge-se sempre algum sentimento, nem que seja de frustração, ou de raiva, ou de contentamento, ou o que seja, todo esse leque. Portanto, trazer isso para a comunicação enriquece muito a conexão que nós podemos gerar uns com os outros. E dar-lhe contexto também. Fica muito mais nutritiva, porque eu também começo a entrar num lugar de entender aquilo que tu estás a sentir. E tu também começas a entrar, se calhar, nesse outro espaço. De estar mais desperto e mais disponível para perceber o que é que eu posso estar a sentir. Não é? Isto muda a dinâmica. Os sentimentos positivos são normalmente fáceis de gerir por nós. Os negativos, nem tanto. Sim, é verdade.
Como é que nós poderíamos então aprender, assim de uma forma ainda que rápida, nesta explicação, Sim, aprender claro. a gerir então esses sentimentos negativos que acontecem na nossa vida com esse distanciamento? Sim, acontecem e vão acontecer sempre, não é? Como seres humanos vamos ter sempre essas experiências. A comunicação autêntica tem uma perspectiva de totalidade, ou seja, ela abraça qualquer tipo de sentimentos. Não há positivos nem negativos, não se vê desta forma. Vê-se sentimentos com necessidades satisfeitas ou não. Não é? Um sentimento de frustração, se calhar, tem necessidades não satisfeitas. Podem ser conscientemente, eu posso ter consciência delas ou não. As positivas são mais fáceis porque, se eu sinto-me gratidão agora, tenho muitas coisas satisfeitas, há muitas necessidades minhas satisfeitas, não é? Portanto, trazer isso, a comunicação autêntica, entramos num espaço de abraçar qualquer sentimento e criar espaço interiormente para poder aceitá-lo sem julgamento. Ok, eu estou a sentir raiva agora. Tudo bem, somos seres humanos. Quem é que já não sentiu raiva? Muitas vezes temos estes tabus. O ciúme, por exemplo. Temos o tabu do ciúme. Eu não sinto ciúme. Todos sentimos ciúmes. Portanto, é no fundo começar a fazer as pazes com este mundo emocional e criar um espaço tão confortável como o outro, o mais positivo. Não é? Como estavas a dizer, os sentimentos positivos é mais fácil, os outros têm dificuldade. É criar espaço para isso, sem julgamento. Experienciar isso. Experienciar a frustração. Ela está aqui, deixa-me experienciar o que é que ela me está a dizer. A comunicação autêntica abre este espaço para explorar o que é que ela me está a dizer. E ela diz-nos muito de nós, não é? O elogio também é uma parte desse próprio distanciamento e desse próprio encontro que tu falavas connosco próprios. Ou não? Não sei se percebi exatamente o que é que estás a querer ou seja, sugerir. tu ao fazeres um elogio a alguém, com esse distanciamento consegues ter o tempo suficiente para falares da forma como tu explicaste, o exemplo que nos deste. Quando tu elogias, na verdade tu não estás a entrar neste espaço de perceberes as outras coisas. Está a ser muito mais superficial porque é muito mais fácil. És muito bom, és fantástico, és um artista, não é? É muito mais fácil e acaba por ser mais superficial. A comunicação autêntica vai para outro espaço de aquela ação que tu viste, que impacto é que tem em mim? E pressupõe que se eu partilhasse isso com o outro, então vamos enriquecer a nossa relação. Então, e se eu dissesse aquilo que eu experienciei por ter ficado contente, por ter visto a fazer um exercício de matemática fantástico? Imagina que eu sou um pai ou uma mãe. Então eu deveria dizer, és muito inteligente, és o melhor. Eu digo, o pai ficou contente de te ter visto a fazer aquele exercício com muito mais facilidade do que a semana passada. Nós estamos a enriquecer, não é? Entregasses algo teu a outra pessoa. Exatamente. Eu acho que nós perdemos muito quando fazemos um elogio que não tem muito contexto, que é mais superficial. Não estou a querer catalogar o superficial aqui como errado, mas não damos tanto de nós, não é? E a pessoa que recebe esse elogio nem percebe muitas vezes de onde é que ele vem. Eu nem sequer me pus no lugar de falar da minha experiência e o impacto que aquilo que nós estamos a experienciar agora teve em mim e te devolvi para ti. Mas se eu devolvi, nós ganhamos os dois. Criamos mais conexão. Uma relação mais profunda, portanto. Claro. Sem dúvida. E entrar na profundidade não é fácil. Nós temos receio, não é? Às vezes temos um bocadinho de receio dessa profundidade. De entrar em espaços mais vulneráveis, de falar sentimentos, essas coisas todas. Nós temos algum receio por isso. Não é? Se calhar vão usar os nossos sentimentos contra nós. Mas eu diria que são mitos, porque a minha experiência tem dito que quando eu me ponho vulnerável, eu consigo criar relações de conexão muito mais profundas e consigo ir para lugares que nunca imaginava. Há um potencial enorme que pode emergir e que nós nos limitamos. E a nossa experiência humana perde com isso, claramente. Perfeito, Alain. Quero-te agradecer em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindal esta entrevista. Obrigada. Eu que agradeço, muito grato. A todos vocês que nos acompanham, não se esqueçam de colocar gosto se gostaram de ver este vídeo e de subscrever o nosso canal. Até já.